Meu pai ligou o celular, sorriu para a câmera e disse que meu quarto não era mais meu. Que agora pertencia ao cachorro da minha irmã. Enquanto as pessoas riam na live, minhas roupas eram jogadas na calçada como se eu fosse descartável. Naquele momento, todos acharam que eu tinha perdido tudo: casa, família, dignidade. O que ninguém percebeu é que aquela humilhação pública não me destruiu, ela me acordou. Eu saí dali sem gritar, sem implorar, sem fazer escândalo. Mas cada passo que dei depois daquela noite teve um propósito. Meses depois, os mesmos que riram começaram a pagar um preço que não dava para pagar com desculpas ou posts nas redes sociais. Se você acha que essa história termina com perdão fácil ou reconciliação forçada, continue ouvindo, porque o final é bem diferente do que eles esperavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Ana Paula, tenho 29 anos, e por muito tempo acreditei que silêncio era sinônimo de maturidade. Cresci aprendendo a não ocupar espaço, a não responder, a engolir comentários atravessados como se fossem conselhos. Dentro daquela casa, eu sempre fui a filha que dá menos trabalho, o que na prática significava ser invisível. Meus pais tinham orgulho disso. Diziam para os outros que eu era independente, forte, resolvida. Mas, entre quatro paredes, essa força era usada como desculpa para me negar qualquer cuidado. Voltar para a casa deles não fazia parte dos meus planos. Eu morava sozinha em um apartamento simples, trabalhava como designer freelancer e conseguia pagar minhas contas, ainda que com dificuldade. Quando perdi 2 contratos importantes quase ao mesmo tempo, o chão sumiu sob meus pés. O dinheiro começou a não fechar, e aceitei o que minha mãe chamou de ajuda temporária. Temporária para quem, eu descobriria depois. O quarto que me deram era o menor da casa, antigo depósito, com uma janela que mal abria. Ainda assim, eu agradeci. Paguei minha parte das contas, comprei minha comida, ajudei no que pediam. Nunca foi suficiente. Meu pai fazia questão de repetir que eu estava ali, por favor. Minha mãe suspirava alto quando eu chegava tarde do trabalho. E minha irmã, Carolina, desfilava pela casa como se fosse dona de tudo, porque, no fundo, sempre foi tratada como tal. Carolina era o oposto de mim. Onde eu economizava, ela gastava. Onde eu planejava, ela improvisava. E, ainda assim, tudo nela era celebrado. Quando largou a faculdade pela 3ª vez, meus pais disseram que ela só estava se encontrando. Quando eu falava de prazos, clientes e noites sem dormir, diziam que eu precisava de um emprego de verdade. Eu aprendi a calar. Até o dia em que Carolina chegou em casa com um cachorro de raça nos braços. Era um filhote caro, desses que todo mundo reconhece de longe. Minha mãe se derreteu. Meu pai riu alto, orgulhoso, como se aquele cachorro fosse uma conquista da família inteira. Carolina anunciou, sem olhar para mim, que ele precisaria de espaço, rotina, conforto. Eu senti um aperto estranho no estômago, mas ignorei. Já tinha ignorado coisas demais. Naquela mesma noite, meu pai ligou o celular e iniciou uma live. Disse que era só uma brincadeira, que o pessoal gostava dessas coisas. Eu só percebi que a brincadeira era comigo quando ouvi meu nome sendo citado, acompanhado de risadas. Ele apontou a câmera para o corredor e disse, com deboche, o quarto da Ana Paula agora vai ser do novo cachorro da Carol. Prioridades, né? Antes que eu reagisse, Carolina apareceu atrás dele e completou, sorrindo para a câmera, meu cachorro precisa de um bom espaço agora. Eu ainda estava tentando entender se aquilo era real quando vi minha mãe abrir a porta do meu quarto. Não para conversar. Para começar a tirar minhas coisas. Roupas, livros, meu computador, minhas pastas de trabalho. Tudo foi sendo levado para fora, enquanto o celular transmitia a cada segundo. Algumas coisas caíram no chão da calçada. Outras foram jogadas sem cuidado. Eu ouvi risadas vindas do telefone. Comentários.
Gente que eu não conhecia assistindo à minha expulsão como entretenimento. Não gritei. Não implorei. Algo dentro de mim simplesmente desligou. Naquele momento, eles acreditaram que estavam encerrando um capítulo incômodo. Que estavam se livrando do peso morto da família. O que nenhum deles percebeu é que, ao me colocar para fora daquela casa daquela forma, tinham feito muito mais do que me humilhar. Tinham criado um ponto sem retorno. Enquanto eu recolhia o que dava, com as mãos tremendo, uma certeza começou a se formar com uma calma assustadora: eu nunca mais permitiria que me tratassem como se eu valesse menos do que um cachorro. E, a partir daquele dia, cada decisão que tomei foi pensada não para me vingar em palavras, mas para garantir que o preço do que fizeram fosse real, concreto e impossível de apagar com desculpas ou risadas em uma live. Eles acharam que aquela noite marcava o meu fim dentro da família. Mal sabiam que era ali que a história deles começava a desmoronar. Saí daquela rua sem destino certo. Joguei minhas coisas no porta-malas como deu, algumas ainda caídas no chão, outras molhadas pela mangueira que meu pai usou para limpar a calçada depois da live, como se eu fosse sujeira. Dirigi sem perceber o caminho, com o coração batendo alto demais e a cabeça estranhamente vazia. Não chorei. Não ainda. Era como se meu corpo tivesse entendido que chorar ali seria um luxo que eu não podia me permitir. Parei o carro em um posto de gasolina quase vazio, sentei no volante e fiquei olhando para o nada. O celular vibrava sem parar. Mensagens de números desconhecidos, comentários que alguém fez questão de me encaminhar, prints da live. Que filha ingrata, tem adulto que precisa aprender na dor, o cachorro parece mais educado que ela. Apaguei tudo sem ler até o fim. Aquilo não era minha realidade. Era a versão editada deles. Liguei para uma amiga antiga, a Júlia, alguém com quem eu não falava havia meses, mas que sempre me ouviu sem tentar me corrigir. Ela atendeu no segundo toque. Quando ouvi minha própria voz contando o que tinha acontecido, percebi que ela saía firme demais para alguém que acabará de ser expulsa de casa. Júlia não fez perguntas inúteis. Só disse: vem pra cá. Depois a gente pensa no resto. Passei aquela primeira noite no sofá dela, sem conseguir dormir. Cada barulho me fazia lembrar da risada do meu pai na live, do tom debochado da Carolina, da naturalidade com que minha mãe pegou minhas roupas e colocou em sacolas pretas, como se estivesse organizando lixo reciclável. A imagem não saía da minha cabeça, mas, no meio do turbilhão, algo começou a se encaixar. Aquilo não tinha sido um surto. Tinha sido ensaiado. Planejado. A live, as frases prontas, o cachorro como desculpa perfeita. Eles queriam espetáculo. Queriam me reduzir a uma piada pública para justificar algo que já desejavam havia muito tempo. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza desconfortável. Não adiantava apenas sair. Eu precisava entender exatamente de onde vinha aquela sensação constante de estar devendo algo a eles. Passei anos pagando contas, ajudando como podia, sendo a filha compreensiva, enquanto Carolina nunca precisava explicar nada. E, ainda assim, eu era tratada como peso. Por quê? Abri meu notebook, o mesmo que quase foi quebrado na calçada, e comecei a revisar coisas antigas. Documentos, e-mails, mensagens. Não por nostalgia, mas por instinto. Algo me dizia que aquela história não começava naquela live. Aquilo era só o ponto em que tudo transbordou. Enquanto isso, meus pais agiam como se nada tivesse acontecido. Minha mãe mandou uma mensagem curta dizendo que eu poderia passar depois para buscar o resto das coisas, se quisesse. Meu pai repostou trechos da live com emojis rindo. Carolina publicou fotos do cachorro deitado na cama que era minha, com a legenda: nova fase. Nenhum deles mencionou meu nome diretamente. Era como se eu tivesse deixado de existir, substituída por um animal que rendia mais curtidas. Foi nesse silêncio forçado que percebi algo essencial: eles não estavam esperando que eu reagisse com inteligência. Estavam esperando um escândalo, um barraco, lágrimas públicas. Queriam que eu confirmasse o papel que tinham criado para mim. E, pela primeira vez, eu não faria o que esperavam. Passei os dias seguintes organizando minha vida do zero.
Atualizei meu portfólio, respondi e-mails que estavam parados, aceitei um trabalho pequeno que pagava pouco, mas mantinha meu nome ativo. Consegui um quarto provisório para alugar. Nada bonito, nada confortável, mas era meu. Cada pequena decisão me devolvia um pedaço da dignidade que eles tentaram arrancar. O que meus pais não sabiam, e nem imaginavam, é que, ao me obrigarem a sair daquela casa daquela forma, tinham me dado algo que eu nunca tivera antes, distância suficiente para enxergar com clareza. E quanto mais eu organizava minha nova rotina, mais detalhes do passado começavam a fazer sentido. Conversas interrompidas, decisões tomadas sem mim, documentos que eu nunca tinha visto, assuntos que sempre não eram da minha conta. A live tinha sido pública. A humilhação também. Mas as consequências não seriam. Enquanto Carolina comemorava o novo cachorro e meus pais acreditavam que tinham vencido, eu começava a entender que aquela expulsão não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido o empurrão que faltava para eu finalmente parar de pedir espaço, e começar a ocupar o que sempre me foi negado. E o que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo. Os dias foram passando e, com eles, a sensação de que eu estava reconstruindo algo em terreno instável. Trabalhar, comer, dormir, tudo parecia simples demais para justificar o peso que ainda carregava no peito. Eu sabia que não era só a humilhação da live. Havia algo mais antigo, mais profundo, que aquela cena tinha arrancado do lugar e deixado exposto. Foi numa tarde chuvosa, sentada à mesa pequena do quarto alugado, que comecei a ligar os pontos. Eu precisava de alguns documentos antigos para atualizar meu cadastro como freelancer, comprovantes, contratos passados, coisas burocráticas. Abri caixas que eu havia salvado às pressas da calçada e encontrei pastas que não via há anos. No meio delas, um envelope amarelado, com meu nome escrito à mão. A caligrafia era do meu avô materno. Meu coração acelerou. Eu lembrava vagamente daquele envelope. Lembrava da minha mãe dizendo que não era nada importante, coisa de inventário, e que ela resolveria tudo. Eu tinha confiado. Sempre confiei. Abri o envelope com cuidado, como se tivesse medo de confirmar uma intuição que já começava a se formar. Dentro havia cópias de documentos, anotações, números rabiscados à margem. Não entendi tudo de imediato, mas entendi o suficiente para sentir o chão ceder outra vez. Meu nome aparecia ali mais vezes do que deveria. Referências a um imóvel alugado, percentuais, uma assinatura reconhecida em cartório. Não era um presente simbólico. Não era lembrança. Era participação. Passei horas lendo e relendo, com a respiração curta. Aquilo não fazia sentido com a narrativa que meus pais sempre contaram. A filha encostada. A adulta incapaz. A que precisava de ajuda. Se aquilo era real, muita coisa tinha sido escondida de mim. E não por descuido. No dia seguinte, liguei para o cartório indicado nos papéis. A atendente confirmou que havia, sim, registros no meu nome. Disse que eu poderia solicitar cópias atualizadas. Anotei tudo com a mão trêmula. Cada confirmação era como puxar um fio que revelava um emaranhado de decisões tomadas sem mim. Enquanto isso, minha família continuava vivendo normalmente. Ou pelo menos fingindo. Meu pai seguia postando vídeos do cachorro, agora tratado como mascote oficial da casa. Minha mãe compartilhava mensagens religiosas sobre perdão e gratidão. Carolina começou a reclamar publicamente de ingratidão dentro da própria família, sem me citar, mas olhando direto para a câmera como se eu estivesse ali. Não respondi. Não confrontei. Estava ocupada demais tentando entender a extensão do que tinha sido omitido. Quanto mais eu investigava, mais claro ficava que a minha exclusão nunca foi só emocional. Ela era prática. Financeira. Conveniente. Consegui marcar uma conversa com uma advogada indicada por Júlia. Levei os documentos, contei tudo desde o início, da volta para casa à live do cachorro. Ela ouviu em silêncio, fazendo poucas perguntas, mas as certas. No fim, encostou-se na cadeira e disse algo que ecoou dentro de mim por dias: você não foi apenas desrespeitada. Você foi deliberadamente mantida fora de decisões que tinham impacto direto na sua vida.
saí do escritório com uma mistura estranha de medo e alívio. Medo do tamanho do conflito que se desenhava. Alívio por finalmente não estar louca, por não ser exagero, por não ser sensível demais, como sempre me disseram. Naquela noite, sentei no chão do quarto e chorei pela primeira vez desde a expulsão. Não de tristeza pura, mas de luto. Luto pela filha que tentou agradar, pela adulta que acreditou em silêncio, pela confiança entregue a quem nunca teve intenção de protegê-la. Ainda assim, junto com o choro, veio uma decisão silenciosa. Eu não iria voltar atrás. Não iria implorar entendimento. Não iria expor tudo nas redes como eles tinham feito comigo. Se houvesse consequências, elas seriam construídas com fatos, não com gritos. Enquanto meus pais achavam que eu tinha desaparecido, eu estava apenas fora do alcance deles. E Carolina, tão segura de que tinha vencido ao me tirar do quarto, não fazia ideia de que aquele espaço que ela tomou emprestado estava prestes a custar muito mais do que imaginava. Eu ainda não sabia exatamente como tudo iria acontecer. Mas uma coisa era certa, a história que eles contavam sobre mim estava prestes a ser confrontada com a única coisa que não podia ser editada nem apagada, a verdade. Depois da conversa com a advogada, algo mudou dentro de mim. Não foi coragem repentina nem sede de confronto. Foi método. Passei a tratar minha própria história como um projeto que precisava ser entendido antes de ser apresentado. Levantei cronologias, revisei mensagens antigas, organizei extratos, datas, decisões tomadas em família das quais eu nunca tinha participado. Cada detalhe que antes parecia pequeno agora formava um desenho maior e perturbador. Descobri que, enquanto eu pagava aluguel para morar no antigo depósito, meus pais administravam um imóvel alugado que rendia mensalmente. Descobri também que decisões importantes tinham sido tomadas no meu nome sem que eu fosse consultada. Não era só exclusão. Era controle. Carolina aparecia em tudo como um apoio, testemunha, parte interessada. Eu, quando aparecia, era como nota de rodapé. A cada descoberta, eu sentia duas coisas opostas, raiva e clareza. A raiva vinha pela traição. A clareza vinha pelo entendimento de que aquela expulsão não tinha sido impulsiva. Tinha sido estratégica. Se eu continuasse ali, mesmo humilhada, ainda existia a chance de eu perguntar demais, perceber demais, reivindicar demais. Fora de casa, desacreditada publicamente, eu virava o problema perfeito. Enquanto isso, a narrativa dele seguia ativa. Um vídeo do meu pai viralizou modestamente, com ele brincando que agora tinha um novo membro na família que não reclamava. Carolina postava stories sobre pessoas que se fazem de vítimas. Minha mãe compartilhava mensagens falando sobre filhos que não reconhecem sacrifícios. Tudo era cuidadosamente vago. Tudo apontava para mim sem dizer meu nome. O que eles não percebiam é que cada postagem, cada indireta, cada comentário servia como prova de comportamento contínuo. A advogada foi clara: quanto mais eles falavam, mais se expunham. Eu aprendi a observar em silêncio. A salvar links. A registrar datas. A não reagir. Em paralelo, minha vida começava a ganhar forma novamente. Um cliente antigo indicou meu trabalho para outro. Um projeto pequeno virou 2. 2 viraram 3. Nada grandioso, mas suficiente para me manter firme. Pela primeira vez, eu sentia que estava avançando sem pedir permissão. Meu nome estava ali, limpo, profissional, longe do barulho que minha família insistia em produzir. Foi numa dessas noites, revisando um contrato, que recebi uma ligação inesperada. Meu pai. Não atendi. Ele ligou de novo. Deixei tocar. A terceira chamada veio acompanhada de uma mensagem: precisamos conversar como adultos. Ri sozinha. Adulto, naquele vocabulário, sempre significou faça o que queremos sem questionar. No dia seguinte, Carolina tentou outro caminho. Mandou uma mensagem longa, cheia de emojis, dizendo que estava muito magoada com meu silêncio, que não entendia por que eu estava criando esse clima. Falou do cachorro, da casa, da fase difícil dos nossos pais. Nenhuma linha sobre a live. Nenhuma sobre minhas coisas na calçada.
Nenhuma sobre os documentos que eu agora tinha em mãos. Percebi, ali, que eles ainda acreditavam que eu voltaria. Que eu cederia pelo cansaço. Que bastaria a pressão emocional suficiente. E foi nesse erro de cálculo que tudo começou a virar. A advogada me ligou no fim daquela semana e disse que já tinha material suficiente para dar o próximo passo, mas que a decisão era minha. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de reconhecimento formal. De colocar meu nome onde sempre deveria ter estado. De forçar uma conversa que eles tinham evitado por anos. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do quarto alugado. A vista era feia, o prédio da frente quase colado, mas ali havia algo que nunca existiu na casa dos meus pais: escolha. Eu podia seguir em frente fingindo que nada tinha acontecido. Ou podia encarar o conflito e aceitar o que viesse com ele. Respirei fundo e fiz algo simples, mas definitivo. Respondi à advogada com uma frase curta: podemos avançar. Naquele momento, sem alarde, sem live, sem plateia, o jogo mudou de mãos. Meus pais e minha irmã ainda achavam que controlavam a história. Não sabiam que, enquanto eles apostavam em humilhação pública, eu tinha escolhido um caminho muito mais lento, e muito mais caro para quem achava que nunca teria que responder por nada. O primeiro sinal de que algo tinha saído do controle deles não foi uma ligação nervosa nem um pedido de conversa. Foi o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que não combinava com a necessidade constante que minha família sempre teve de aparecer. As postagens diminuíram. As indiretas sumiram. O cachorro, antes protagonista absoluto, virou figurante. Era como se alguém tivesse avisado que cada palavra a mais poderia custar caro. A advogada cumpriu o que prometera. Sem alarde, notificações formais começaram a chegar. Nada agressivo, nada teatral. Só fatos. Datas. Registros. Solicitações claras. Pela primeira vez, meus pais eram obrigados a responder a algo que não podiam apagar, distorcer ou transformar em piada. E isso os desestabilizou mais do que qualquer confronto direto. Meu pai tentou contato 3 dias depois. Não por mensagem. Apareceu pessoalmente no prédio onde eu morava. Júlia me avisou pelo interfone. Meu estômago revirou, mas algo em mim permaneceu firme. Não desci. Mandei recado pelo porteiro dizendo que qualquer assunto deveria ser tratado por meio da minha advogada. Ele foi embora sem olhar para trás. Aquela imagem ficou comigo o dia inteiro. Pela primeira vez, ele não tinha plateia. Carolina reagiu de outra forma. Voltou às redes com um discurso mais cuidadoso, falando de mal-entendidos, de coisas que precisam ser resolvidas em família. Tentou parecer madura. Responsável. Mas o tom não colava. Pessoas começaram a perguntar nos comentários o que realmente tinha acontecido naquela live antiga. Alguns lembravam. Outros tinham prints. A internet tem memória melhor do que ela imaginava. Minha mãe foi a última a entender que não tinha mais controle. Mandou uma mensagem longa, quase desesperada, dizendo que eu estava exagerando, que ninguém tinha intenção de me machucar, que tudo tinha sido uma brincadeira que saiu do controle. Li sem pressa. Pela primeira vez, aquelas palavras não me feriram. Soavam ocas. Ensaiadas. Como desculpas ditas tarde demais para alguém que já não estava esperando nada. Enquanto isso, minha vida seguia. Recebi um convite para um projeto maior, algo que eu teria recusado meses antes por medo de não dar conta. Aceitei. Trabalhei noites seguidas, cansada, mas inteira. Cada boleto pago, cada contrato assinado com meu nome, reforçava algo que ninguém poderia tirar de mim: eu não dependia mais deles. E isso tornava tudo diferente. A reunião proposta pela advogada foi marcada para dali a algumas semanas. Não seria um julgamento, mas uma tentativa formal de resolução. Mesmo assim, a simples ideia de sentar na mesma sala que eles fez antigas inseguranças tentarem voltar. A diferença é que, dessa vez, eu sabia exatamente o que estava em jogo, e não era só dinheiro. Na semana anterior à reunião, Carolina me ligou chorando.
Disse que estava sendo pressionada, que meus pais estavam brigando, que a casa estava um caos. Falou do cachorro, do quanto tudo tinha mudado, de como ninguém mais estava feliz. Em nenhum momento mencionou minhas coisas na calçada. Nem a live. Nem as palavras que disse diante da câmera. Desliguei com educação. Não ofereci consolo. Não era crueldade. Era limite. Naquela noite, sentei à mesa e reli tudo com calma. Cada documento. Cada registro. Cada prova. Não para me convencer de algo, mas para me lembrar de quem eu era antes de aceitar ser tratada como descartável. Entendi, com uma clareza dolorosa, que aquela família só funcionava enquanto alguém aceitasse carregar o peso em silêncio. Quando eu parei, a estrutura começou a ruir. Eles ainda acreditavam que poderiam negociar minha dor. Que bastaria a pressão emocional suficiente para eu recuar. Não sabiam que o maior erro deles tinha sido público. Porque humilhação exposta cria testemunhas. E testemunhas criam consequências. Eu não estava mais tentando ser aceita. Estava pronta para ser respeitada, mesmo que isso significasse perder, de uma vez por todas, o pouco de ilusão que ainda restava. E a reunião que se aproximava deixaria claro algo que eles jamais imaginaram ouvir de mim: eu não estava ali para consertar a família. Estava ali para encerrar um ciclo. A reunião aconteceu numa manhã nublada, daquelas que deixam a cidade cinza mesmo antes de você entrar numa sala fechada. Cheguei alguns minutos antes, sentei perto da janela e respirei fundo. Não era nervosismo. Era consciência. Eu sabia exatamente por que estava ali e o que não aceitaria mais. Meus pais chegaram juntos, mas não se sentaram lado a lado. Meu pai manteve o olhar duro, como se ainda estivesse tentando sustentar alguma autoridade. Minha mãe parecia menor do que eu lembrava, mãos inquietas, bolsa apertada contra o corpo. Carolina chegou por último, maquiagem impecável, celular na mão, como se aquele encontro fosse apenas mais um compromisso inconveniente do dia. Quando tudo começou, a diferença entre nós ficou evidente. Eles falavam de sentimentos. Eu falava de fatos. Eles insistiam que nunca houve má intenção. Eu lembrava decisões tomadas sem meu conhecimento. Eles chamavam de exagero. Eu apontava datas, valores, documentos. A cada tentativa de minimizar o que fizeram, mais claro ficava que o problema nunca foi falta de diálogo. Foi escolha. Meu pai tentou assumir o controle da conversa, dizendo que eu estava indo longe demais e que aquilo poderia destruir a família. Olhei para ele com calma e respondi algo que nunca tinha dito em voz alta: a família foi destruída no dia em que vocês acharam aceitável me colocar para fora como entretenimento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carolina tentou intervir, dizendo que tudo tinha fugido do controle, que a live foi uma brincadeira, que ninguém imaginou a repercussão. Perguntei se alguém, em algum momento, pensou em desligar a câmera. Ninguém respondeu. Minha mãe chorou. Disse que estava com medo. Medo de perder a casa, medo de julgamentos, medo de não conseguir manter as coisas como estavam. Pela primeira vez, não senti culpa ao ouvi-la. Entendi algo fundamental: o medo dela sempre foi maior do que o respeito por mim. A proposta foi colocada na mesa. Clara. Objetiva. Nada de punição teatral, nada de revanche emocional. Apenas correção. Reconhecimento. Limites. Eles tentaram negociar detalhes, empurrar prazos, retirar pontos que os expunham demais. Cada tentativa foi recusada com tranquilidade. Eu não estava ali para implorar acordo. Estava ali porque tinha opções. Quando a reunião terminou, nada foi assinado ainda. Mas algo tinha mudado. Eles saíram com expressões diferentes das que entraram. Não de arrependimento. De cálculo. Finalmente entendiam que o custo de continuar negando a realidade seria maior do que admitir o que fizeram. Nos dias seguintes, as redes sociais de Carolina ficaram silenciosas. Meu pai parou de postar. Minha mãe desapareceu dos grupos de mensagens. Pela primeira vez, não estavam tentando controlar a narrativa.
estavam tentando sobreviver a ela. Eu segui trabalhando, dormindo melhor, comendo melhor. A ansiedade que me acompanhou por anos começou a perder força. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu não estava mais lutando sozinha contra algo invisível. Agora tudo era concreto, delimitado. Recebi uma mensagem curta da advogada dizendo que eles tinham pedido uma nova conversa. Aceitei. Não por esperança de reconciliação, mas porque sabia que estávamos perto do fim de algo que se arrastava havia tempo demais. Naquela noite, antes de dormir, pensei na live, no cachorro, no quarto vazio que deixei para trás. Percebi que, ironicamente, ao tentarem me reduzir a nada, meus pais e minha irmã tinham me forçado a enxergar tudo com clareza. E clareza, uma vez conquistada, não se perde. O desfecho se aproximava. E, pela primeira vez, eu não tinha medo do que viria depois. A última conversa aconteceu 2 semanas depois, em uma sala menor, sem café ruim nem discursos longos. Não havia mais tentativa de me convencer de nada. O clima não era de pedido de perdão, era de aceitação forçada. Eles tinham entendido, enfim, que eu não estava ali para negociar afeto, mas para encerrar uma distorção que durou anos. Os termos foram acertados sem drama. Tudo o que precisava ser reconhecido foi reconhecido. Tudo o que precisava ser corrigido foi colocado no papel. Não houve abraços. Não houve promessas de vamos tentar de novo. E, curiosamente, isso me trouxe um alívio que eu não sabia que precisava. Porque reconciliação nunca foi meu objetivo. Justiça, sim. Limite, principalmente. Minha mãe tentou falar comigo quando os advogados se levantaram. Disse meu nome num tom baixo, como quem chama alguém de volta para casa. Olhei para ela e, pela primeira vez, não vi autoridade, nem culpa, nem medo. Vi escolha. E entendi que ela tinha feito a dela há muito tempo. Eu espero que você fique bem, ela disse. Eu vou ficar, respondi. E era verdade. Carolina não disse nada. Evitou meu olhar do início ao fim. A irmã que achou razoável me trocar por um cachorro agora parecia menor, menos segura, como alguém que finalmente percebe que curtidas não sustentam caráter. Não senti raiva. Também não senti pena. Algumas relações não terminam com explosão. Terminam com indiferença lúcida. Saí dali sentindo algo estranho no peito. Não era vitória. Era encerramento. Como fechar uma porta que ficou aberta tempo demais, deixando entrar frio, poeira e barulho. Do lado de fora, a cidade seguia normal. Pessoas andando, carros passando, vidas acontecendo sem saber que, para mim, algo tinha finalmente se reorganizado por dentro. Nos dias que se seguiram, não houve mensagens tardias, nem tentativas de aproximação disfarçadas. Eles entenderam que insistir seria inútil. E eu entendi que não precisava anunciar minha saída definitiva. Silêncio, dessa vez, era escolha minha. Voltei para minha rotina com uma leveza que nunca tive. Meu trabalho cresceu de forma constante. Não explosiva, não milagrosa, mas honesta. Mudei de apartamento alguns meses depois, para um lugar simples, iluminado, onde cada móvel foi escolhido por mim. Não havia quartos emprestados. Não havia espaço condicionado à obediência. Tudo ali era consequência direta das minhas decisões. Às vezes, alguém perguntava da minha família. Eu respondia com educação que estava tudo resolvido. E estava. Resolvido não significa bonito. Significa encerrado. Guardei poucas lembranças físicas do passado. Alguns documentos, fotos antigas, uma caixa pequena que não abro com frequência. Não para relembrar dor, mas para lembrar quem eu fui quando ainda acreditava que precisava merecer respeito. Hoje sei que respeito não se conquista por insistência. Ele existe ou não. Nunca mais vi o cachorro. Nunca mais vi meu quarto antigo. E não senti falta. Porque aquele espaço nunca foi meu de verdade. O que é meu hoje não pode ser tomado com uma live, uma risada ou uma decisão alheia.
Se existe algo que aprendi com tudo isso é que família não é quem te mantém por perto enquanto você se encolhe. É quem te reconhece inteira. E quando isso não existe, ir embora não é fracasso. É sobrevivência. Eu não reconstruí laços. Não curei feridas antigas com perdão forçado. Eu fiz algo mais simples e mais difícil, segui em frente sem olhar para trás esperando validação. E, pela primeira vez, isso foi suficiente. Se essa história tocou você em algum ponto, eu te peço uma coisa simples, mas muito importante: curta esse vídeo para que mais pessoas que vivem situações parecidas consigam ouvir essa mensagem até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui sempre tem histórias reais e intensas que fazem a gente refletir sobre família, limites e respeito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ir embora também pode ser um ato de coragem, não de ingratidão. E agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria escolhido se afastar para se proteger, mesmo sendo da própria família? Escreve aqui nos comentários o que você faria. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio os comentários com muito carinho e faço questão de deixar um coração em quem participa. Sua história, sua opinião e sua presença aqui fazem toda a diferença. Obrigado por estar comigo até o final. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.